Olá, meu nome é Louie. Eu tenho 14 anos. Você ama seus pais? Você os ama tanto que está pronto para perdoá-los por suas terríveis ações? Eu estou. Desde que me lembro de mim, nunca vi nada além das paredes da minha casa. Meu universo inteiro se encaixava em 2 andares e foi dividido em uma sala de estar, uma cozinha, um corredor e meu quarto. Todas as janelas da minha casa foram fechadas com fita adesiva preta impenetrável e não abriam. Meu pai trancava as portas que davam para o lado de fora com uma chave universal, sempre presa ao cinto. Eu nunca saí de casa. O mundo exterior não existia mais para mim do que o mundo dos quadrinhos para você. Não importa quantas vezes eu pedisse aos meus pais que me deixassem sair, eles sempre diziam não. Eles disseram que querem me proteger. Eles disseram que todas as crianças do mundo vivem como eu, porque o mundo exterior está cheio de perigos, e o maior deles era uma sombra com uma capa. Segundo eles, essa pessoa sequestrou crianças e fez coisas muito ruins com elas. Mas eu não acreditei neles. Para mim, era apenas mais um dos contos de fadas dos meus pais que me mantinham em casa. Um dia, meu pai perdeu a chave. Ele olhou em volta da casa, mas não conseguiu encontrá-la, porque eu a encontrei primeiro. Finalmente tive a chance de ver o que havia do outro lado da porta. Planejei cuidadosamente minha fuga. Esperei meus pais adormecerem, esgueirei-me por entre eles e fui até a porta. Destranquei a fechadura com facilidade e já estava preparado para fugir com liberdade. Abri a porta e... viu! Uma enorme figura de capa larga e chapéu de abas largas estava bem na porta. Era ela, a sombra com uma capa. Por medo, rapidamente bati a porta e gritei de tal maneira que mamãe apareceu instantaneamente do meu lado, como se estivesse esperando na esquina. Pedi que ela chamasse o pai para que ele pudesse me proteger, mas ela disse que ele já estava do lado de fora perseguindo a sombra. Aquela noite permaneceu uma lembrança de pesadelo. Nunca mais pedi permissão para sair. Continuei vivendo no meu universo, olhando através da única janela não tapada que estava entalhada no teto do meu quarto. Através dela, pude ver o céu, o sol e o topo das árvores. Eu era prisioneiro em minha própria casa, mas estava agradecido por meus pais me protegerem. Mas um dia, tudo mudou. Naquela noite, como sempre, vi o sol se pôr. De repente, notei uma silhueta pendurada no topo de uma árvore. Era uma garota da mesma idade que eu. Eu não podia acreditar nos meus olhos. O que ela estava fazendo em cima da árvore? Fugindo da sombra? Mas ela riu em vez de ter medo. Ela me viu e acenou para mim. Não sei porquê, mas fiquei com medo e não voltei para a janela naquela noite. Na manhã seguinte, notei um avião de papel amassado deitado na minha janela. E embora a janela estivesse trancada, eu sabia de uma maneira sorrateira de abri-la um pouco. O avião era uma carta daquela garota. O nome dela era Summer. Ela era nossa vizinha e perguntou por que eu não saio. Peguei uma folha de papel, escrevi meu nome e que tenho medo de cair nas mãos da sombra com uma capa. Então, joguei minha carta lá fora. Foi assim que nossa correspondência começou. Ela me disse uma coisa muito estranha, que não existe sombra e que crianças normais saem, frequentam a escola e saem de casa sempre que querem. No começo, eu não acreditava nela, mas suas palavras eram tão convincentes que eu não tinha mais dúvidas. Summer era o testa de ferro da sombra ou algo ainda mais assustador. Meus pais estavam mentindo. Durante o jantar, perguntei aos meus pais sobre internet, escola e cinemas. Eles me disseram calmamente que nunca ouviram falar dessas palavras. Mas era impossível não notar o susto em seus olhos. Na manhã seguinte, eles vasculharam meu quarto e encontraram as cartas de Summer. Foi a primeira vez que vi meu pai enfurecido. Havia tanta raiva em seus olhos que eu não tinha menos medo dele do que da sombra com uma capa. Fui castigado e trancado no meu quarto com 5 fechaduras. Eles tiraram todas as minhas canetas e lápis, me proibiram de ler e, entendendo como eu a abrira, meu pai tapou a janela. Entendi que nunca mais veria o sol nascer, mas o mais assustador foi que meus pais mentiram para mim a vida toda. Mês após mês se passou. Meus pais pararam de falar comigo. Parecia que eu era um traidor para eles. Não recebi mais cartas da Summer. Eu me tornei a pessoa mais solitária do planeta. Mas uma noite, a mesma janela foi quebrada. Alguém do mundo exterior estava invadindo meu quarto, quebrando as tábuas. Eu estava com medo e comecei a chamar meus pais em busca de ajuda. Eles instantaneamente correram ouvindo meus gritos. Ouvi dizer que eles começaram a abrir as inúmeras fechaduras da minha porta, mas não chegaram a tempo. Era Summer. Ela irrompeu-me e jogou uma corda. "Suba rápido!" ela gritou.
Não tive um segundo de dúvida e subi até ela. Pela primeira vez na minha vida, eu estava saindo para o mundo exterior. Senti o vento, o cheiro da grama e o barulho das folhas. Foi realmente algo. Summer me deu a corda e ordenou que eu caísse primeiro. Você sabe, foi provavelmente naquele momento que eu entendi que estava apaixonado por essa garota sem educação. Assim que pisei na grama, vi a coisa que tentei esquecer. Aquela que estava nos meus pesadelos todas as noites. Do canto eu a vi. A sombra. Eu estava literalmente congelado de medo. Ela, lenta e ameaçadora, veio na minha direção. Apenas alguns metros nos separaram. Foi quando Summer desceu a corda e estava no seu caminho. Oh, Deus! Summer! Ele vai roubá-la! Não posso deixar isso acontecer! Naquele momento, superei meu medo e pulei para a sombra e a derrubei. Ouvi uma mulher gritar e sirenes da polícia. Peguei a sombra pela capa e puxei-a, vendo que a imagem por trás da sequestradora de crianças, por trás da imagem dos meus piores pesadelos, estava... meu pai. Com o choque, eu literalmente esqueci como respirar e silenciosamente espiei nos olhos do meu pai, frio e duro. A polícia prendeu meus pais. A última coisa que mamãe disse antes de ser colocada no carro foi: desculpe, você entenderá tudo quando descobrir a verdade. Durante o processo, minha mãe e meu pai se arrependeram de ter negado a liberdade de seu próprio filho. Quando o juiz perguntou à minha mãe por quê, ela disse algo que me fez amá-los ainda mais do que antes. Ela disse que eu tinha um irmão mais velho, mas ele desapareceu antes mesmo de eu nascer. Ele tinha apenas 7 anos e brincava com as outras crianças em frente à nossa casa. Ela o observava da janela da cozinha, enquanto meu pai observava da garagem. Mas assim que eles pararam de prestar atenção por apenas alguns minutos, ele desapareceu. As outras crianças disseram que um homem de capa e chapéu de abas largas o havia levado. Ele pegou meu irmão pela mão, colocou-o na dele e foi embora. Ele não foi encontrado, e assim, na véspera do meu nascimento, eles decidiram me proteger, não importa como. Eles me contaram histórias sobre um homem de capa e chapéu, então eu estava sempre pronto para o caso de conhecer o sequestrador. O caso dos meus pais foi excepcional, porque eu, a vítima, a quem foi negada uma vida normal, pedi apenas uma coisa ao juiz: deixá-los ir. Tudo parecia ser da mesma maneira que meus pais descreveram. O mundo exterior é assustador e traiçoeiro. Suas leis não são de todo justas. É duvidoso que as palavras de um garoto de 14 anos mudem tudo. Agora, meus pais podem enfrentar uma longa sentença de prisão, mas farei tudo para protegê-los e libertá-los. Os pais de Summer se ofereceram para cuidar de mim e se tornarem meus guardiões temporários. Tenho certeza que foi graças a ela. Agora comecei a frequentar uma escola normal, saindo à noite com a Summer e explorando um mundo que costumava ser apenas uma imagem para mim. Você sabe, a liberdade é uma coisa muito legal. Obrigado por estar comigo esses poucos minutos. Você tem problemas com seus pais? Deixe os outros saberem nos comentários. Curta esse vídeo e assine o canal. Até breve!